Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil. Mais uma live sobre VM, sobre coordenação de produto, sobre vendas, né? Assuntos importantes. E o tema de hoje, ele vai ser algo que eu sei que vocês estão passando nesse momento, que é a questão da troca de coleção. Talvez seja um dos momentos mais difíceis, né, que vocês tenham na parte de organização de produto, porque a gente está fazendo uma troca de coleção para a coleção de outono e inverno, porém, nós ainda estamos com altas temperaturas, nós ainda estamos com um clima quente. E aí fica essa dúvida, o que eu faço? Eu trago minhas peças de inverno, eu misturo com as de verão, eu ainda deixo as de verão na loja? O que eu faço? A gente vai falar disso nessa live. Então seja bem-vindo, quem já está chegando, já encaminha essa live para lojistas que também estão passando essa situação, que eu acredito que seja a grande maioria, né? Acredito que agora boa parte das lojas já trocaram coleção ou estão nessa fase trocando coleção e a loja acaba também ficando mais cheia, surgem muitas dúvidas na hora de organizar essa coleção dentro de loja. Eu sei que vocês trocam bastante figurinha entre vocês lojistas, então já encaminha para os lojistas que você conhece, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. E claro, qualquer dúvida que vocês vão tendo, vocês vão comentando aqui e a gente vai trocando ideia como sempre. Então, eu resolvi falar sobre esse tema porque essa semana mesmo eu estava dentro de loja e a equipe me passou essa informação, né? A gente está com dificuldade de organizar os produtos porque está chegando a nova coleção. A maioria de vocês ainda não está com a coleção completa dentro de loja. A gente está ainda naquela transição, né, para o outono, não para o inverno realmente pesado. Mas a loja começa a ficar mais cheia, você começa a ter mais produtos para trabalhar. Como a gente falou, ainda está quente, então a gente ainda está vendendo peças do verão. O cliente ainda não está com aquele apelo para compra de peça de inverno, então a gente tá nessa transição, né? E aí o que acontece? A gente tem essa dificuldade até mesmo das combinações de cores, porque se vocês estão mantendo, por exemplo, ainda a coleção de inverno e a coleção de verão, as tonalidades são completamente diferentes, né? A gente teve no verão algumas tonalidades mais suaves, no inverno a gente sempre tem cores mais pesadas, e aí a gente fica nessa questão, eu consigo trabalhar essas opções? Como que eu faço isso dentro de loja? Então eu listei aqui algumas dicas para vocês, que eu sei que vai auxiliar muito agora nessa troca de coleção, e vai ajudar muito na questão de vocês manterem um visual adequado, mas também ir trabalhando o estoque que vocês já têm, porque isso é muito importante. A gente tentar trabalhar, girar o nosso produto para não precisar enviar ele para liquidação. Eu sei que início do ano muita gente já liquidou, mas sempre sobra mercadoria, sempre acaba ficando de uma coleção para outra. Então, a primeira dica realmente é vocês misturarem as coleções, tá? Identificar as cores que são do verão e que combinam com as cores de inverno para vocês trabalharem o VM. Então, por que eu falo do misturar as coleções? Não significa que vocês precisam manter tudo que vocês têm de verão e ainda incluir o inverno, porque a loja não vai ter espaço para isso. Talvez essa seja a maior dificuldade de vocês, de encontrar espaço para trazer essa coleção de inverno, porque vocês não retiraram absolutamente nada do verão. Então agora, o que for muito verão, em relação a cores, a modelagens, a tecidos, vocês retiram. O que for muito caro assim de alto verão, sabe, gente? Às vezes muito alcinha, muito croppedzinho, essas peças mais curtas realmente, né? No alto verão, por exemplo, a gente vai ter muitos shorts, muita bermuda exposta. Agora, a gente analisa os relatórios de venda. Se não estiver vendendo tanto assim, a gente pode retirar o excesso dessa mercadoria para abrir espaço para as peças de meia estação. A gente vai continuar vendendo peças de calor. Por quê? O nosso inverno, ele acaba vindo forte realmente mais próximo da metade do ano. E a gente tem picos. Nós não estamos tendo um inverno que tem vários meses, que é uma sequência de vários meses. A gente tá tendo um inverno que é quente, né? Então nós temos alguns períodos com frio, mas boa parte do nosso inverno é quente e o cliente continua utilizando essas peças que são de verão ou de meia estação. Então, o que a gente vai fazer nessa troca de coleção?
retirar o que é muito alto verão, mas manter o que a gente tem de manga curta, o que a gente tem às vezes ali de uma saia midi, uma bermuda mais alongada, para poder trabalhar depois com a questão dos produtos de meia estação e de inverno. Nesse momento, como a gente tá, pelo menos aqui na região que eu estou, e eu acredito que se é aqui no sul, tá esse calor, pro norte e nordeste também deve estar muito mais, né? A gente não tá tendo esse apelo para compra de produto pesado mesmo, gente, casaco pesado, lã batida. Você pode incluir uma ou duas peças na loja se você já está recebendo, só que tenha cuidado para não sobrecarregar a loja com produto que você não vai vender agora, tá? Porque a gente tem muito essa questão do que tá vendendo agora e do que vai vender realmente no alto inverno. Então, primeiro ponto, como que a gente vai misturar essa coleção? Eu sempre falo para vocês que saber combinar as cores é uma das informações, né? Um dos poderes maiores, dos conhecimentos assim que tem maior poder dentro de loja, é vocês terem esse conhecimento de saber combinar cores. Porque agora nessa troca de coleção, a gente vai precisar trabalhar as tonalidades de verão com as tonalidades de inverno. E se você não souber combinar cores, você vai ter dificuldade de montar as araras, você vai ter dificuldade em trabalhar isso dentro de loja, porque as cores são completamente diferentes. Então, no verão, o que a gente teve? A gente teve cores mais suaves, a gente teve o azul claro, o rosa claro, o amarelo manteiga, a gente já teve um pouco de marrom, que querendo ou não é uma tonalidade mais de inverno, então a gente já teve essa tonalidade no verão, tons de bege também estão muito em alta, mas as cores geralmente do verão, elas são muito mais vibrantes. E aí como é que a gente vai trabalhar isso com o inverno, que são outras composições? Então, a gente vai analisar essa questão. As cores que a gente teve lá no verão, com as cores que a gente vai ter agora no inverno, que vai continuar os tons de marrom, a gente vai ter cinza, teremos o burgundy, que é aquele bordô, né, gente? Vai estar muito em alta. A gente vai ter também o verde oliva, que vem também naquela proposta, parecida com o verde militar, que todo inverno a gente acaba tendo essas tonalidades, né? Elas mudam um pouco, mas a base é praticamente a mesma. Então, se vocês analisarem dentro da loja de vocês o que vocês têm, o que sobrou, por exemplo, do verão, dessas tonalidades, e o que você já está recebendo da nova coleção de inverno, vocês conseguem criar araras interessantes. Eu até separei para vocês algumas referências de cores para vocês entenderem como vocês podem fazer essa mescla dentro de loja. Então, por exemplo, o amarelo manteiga é uma tonalidade que a gente teve no verão, certo? E aí agora ela não se encaixa tanto assim porque é uma cor de verão. No inverno nós teremos outras cores. Porém, esse marrom que a gente utilizou lá no verão, ele vai continuar no inverno, porque no inverno a gente vai ter tanto a questão do marrom café, que é aquele marrom mais escuro, mais fechado, quanto o marrom chocolate, quanto aquele camel. Então terão várias cores de marrom, né, que vão fazer aquele degradê. Então esse amarelo, que é lá da coleção de verão, ele pode sim ser montado numa arara junto com uma cor de inverno, que é o marrom no caso, o amarelo manteiga e o marrom. Então você consegue fazer essa opção de montar uma cor de verão com uma cor de inverno, e a mesma coisa dos produtos. Você trabalhar, por exemplo, é uma regata, uma t-shirt no amarelo manteiga, que é algo mais verão, e você trabalhar, por exemplo, com uma camisa, uma jaquetinha, uma peça mais leve de meia estação, montando um look. Então você consegue dando essa informação para o teu cliente, até mesmo de como utilizar a peça que ele comprou lá no verão, agora na meia estação, né, na próxima coleção. Outra sugestão que vocês podem continuar tendo, que também era uma cor que é de verão, que é esse azul clarinho, que foi uma das cores tendência, que eram as candy colors, ela pode ser trabalhada agora com essas tonalidades de inverno, no caso o camel. Então o outro marrom ele é um pouco mais fechado e o camel ele realmente é esse tom mais amarelado do marrom. Então ele fica indo ali entre um bege e um marrom, e vocês podem trabalhar essa composição, trazendo uma cor que foi alta no verão com uma cor de inverno agora. Então vocês conseguem ir fazendo essa troca de coleção sem que o cliente perceba aquela troca brusca, até porque ele ainda está consumindo produtos de verão e produtos de meia estação, produtos de inverno. Então a gente vai fazendo essa composição dos produtos dentro de loja, tanto na questão das modelagens quanto das cores. Isso vai ajudar muito vocês, porque se vocês souberem fazer essas combinações dentro de loja, vocês vão entender que vocês conseguem ir mantendo e criando araras diferentes para o cliente.
A mesma questão aqui, a gente tem o mesmo azul que foi trabalhado no verão com a cor da estação, que é o burgundy, que é esse bordeaux, tá, gente? E a gente vai também ter outras opções, por exemplo, de vermelho, mas o foco principal nesse inverno é esse tom de bordeaux. E ele combina super bem com esse tom de azul. E aí, uma dica para vocês é a seguinte, eu sei que quando entra a coleção de inverno, a gente tem cores mais pesadas, então tem o marrom, tem o bordeaux, a gente vai ter o azul marinho também nessa coleção, a gente tem os tons de verde mais fechado, que é o verde olivo, o verde militar. E aí o que que acontece? Se vocês forem já começar nessa troca de coleção, montar as araras e as vitrines de vocês com essas cores mais pesadas, a loja vai ficar com um aspecto mais escuro, mais pesado, enquanto a gente tá com um clima totalmente ensolarado, totalmente diferente. Então, vocês vão fazendo essa quebra para a loja não ficar com esse ar tão pesado, com peças tão escuras, né? Sem contar o preto também, que já vende bastante no inverno. Vocês podem ir fazendo esse equilíbrio com um tom suave, que foi trabalhado no verão, e com um tom escuro da próxima estação. Então, vocês vão trazendo já a informação da próxima estação para o cliente, mas vão mantendo essa questão dos produtos que vocês já têm em loja, para a gente tentar liberar esse estoque o máximo que a gente conseguir, porque a maioria das vezes são peças legais, só que quando chega a nova coleção, vocês simplesmente guardam esse produto e esquecem que tem que vender ele, sendo que a gente ainda tem apelo para compra, né, desse produto, a gente ainda consegue incluir ele e ir trabalhando esse estoque para ele não ficar parado, porque quando ele voltar para a loja na próxima coleção, vocês vão ter que liquidar. Esse produto provavelmente não vai mais se encaixar, né, na questão das tonalidades, da tendência. Então agora ele ainda está saindo de uma tendência. A gente consegue encaixar com os produtos da nova coleção, tá? Então, quando a gente fala de marrom também, a gente tem a opção de trabalhar o rosa, esse rosa mais suave que a gente também teve no verão. Então, percebam que aqui o marrom, eu já mostrei umas 2 combinações, 3 com ele. Esse daqui é aquele tom do marrom café mais fechado. Mostrei também lá no início com o amarelo manteiga, o marrom naquele tom mais chocolate, e mostrei também a opção do camel, para vocês perceberem que independente do tom de marrom que você esteja recebendo em loja, ou que você comprou no final do ano ali, né, pra coleção de verão, vocês conseguem ter combinações com eles, tá, gente? Então aqui é mais uma sugestão para vocês conseguirem trabalhar uma cor de verão com uma cor de inverno. E eu quero que vocês comentem quem já fez a troca de coleção, como que tá isso dentro de loja, se você tá tendo dificuldade, se você sabe combinar as cores, se você já tinha pensado em fazer essas combinações de cores, misturando uma cor de verão com uma cor de inverno agora para meia estação. E outra opção também que a gente vai ter, como eu já falei, a gente vai ter o cinza no inverno e o amarelo manteiga, que ainda era do verão. Também é uma opção para vocês trabalharem. Então agora, gente, como a gente tá nessa questão de troca de coleção, a minha sugestão não seria vocês já irem 100% para as cores de inverno, para as cores pesadas, tá? Porque a gente ainda vai ter ali vários meses para trabalhar essa coleção. Então o ideal seria vocês irem mesclando o que vocês ainda têm da coleção passada com os produtos da nova coleção, porque acredito que a maioria de vocês está recebendo agora a coleção de inverno, está começando, então a gente pode ir fazendo essa mescla e ir trabalhando aos poucos, tá? Para não ficar aquela loja tão escura, tão pesada, e até mesmo quando chegarem os produtos de inverno, tenham esse cuidado para não ficar trabalhando somente as cores de inverno, e acabar ficando uma loja muito pesada, né, gente? Porque as cores de inverno são mais escuras, geralmente. Embora esse inverno a gente vai ter o branco, que a Pantone lançou, o Cloud Dancer. A gente tem tons de bege, mas geralmente a gente tem tonalidades mais pesadas. E aí, se a gente for montar a arara só com essas tonalidades, a loja vai ficar com aquele aspecto pesado, aquela coisa carregada. E aí a gente fica também com essa limitação, né? Ó, Estilo Carioca comentou: estou fazendo a troca aos poucos, colocando camisas de manga longa, porém mais finas. Essa é algo que a gente vai falar na sequência, de montar produtos de meia estação, montar looks, né, de meia estação agora, por causa dessa questão. A gente tá num período ainda muito quente, então pouquíssimos clientes vão estar interessados em comprar peças pesadas mesmo de inverno, tá? Porque enquanto não fizer um friozinho, não começar aquela sensação da nova estação, a gente não sente essa necessidade em comprar um produto.
não sente necessidade, é diferente de desejo ou de escassez, de falar, meu Deus, eu vou ficar sem esse produto, então eu vou comprar. É diferente, mas necessidade fisiológica de comprar aquele produto não tem. Então muita gente espera começar o frio. Vocês sabem muito bem, né? O primeiro frio que faz é uma loucura, é todo mundo desesperado por comprar produto de inverno. Enquanto isso, ainda não. Trocamos um lado da loja, outono e inverno, e o outro lado continua verão. O N Coisas Brechó comentou. Exatamente, a gente pode fazer isso. A gente pode tanto mesclar dentro da Arara tonalidades de verão com inverno e produtos de verão com inverno, ou separar o setor da loja para ir trazendo aos poucos isso e fazendo essa transição aos poucos. Então você já vai mostrando para o cliente que sim, tá tendo essa troca de coleção, mas ela ainda não é completa, porque como eu disse, a gente ainda tem muito calor, a gente está começando o outono agora, então realmente o inverno pesado a gente vai trazer para frente, porque se a gente queima a largada e começa a trazer tudo agora, dá 1 mês e meio vocês estão enjoados das peças e aí vocês já estão cansados da nova coleção, tá? Ela já deixa de ser nova. Então, outro ponto aqui, a segunda dica que eu anotei é justamente isso que a Larissa comentou do estilo carioca, né? Montar os looks de meia estação mais leves, tá? Por quê? Se a gente não tá tendo um frio agora para usar peças pesadas, a gente vai trazendo essas camisas, os blazers mais finos, as calças também a gente vai trazendo já nas tonalidades da próxima coleção, mas a gente não vai, por exemplo, carregando a loja com peças de couro. A gente traz algumas, mas não é aquela coisa, por exemplo, a gente vai ter no inverno suede, ainda tá bem quente para usar suede. Então, a gente vai dosando o que a gente vai trazendo para a loja ou não. No caso, as meninas aqui que comentaram, são minhas alunas, são minhas clientes, é claro que elas já sabem todas as técnicas que a gente utiliza, o giro de produtos que a gente trabalha no visual merchandising, porque o varejo é isso, né, gente, o comércio. A gente tá o tempo todo analisando essa questão do que vai vender no momento. Então não adianta a gente simplesmente achar que, porque a nova coleção eu vou trazer tudo pra frente porque tudo vai vender. Não vai, a gente tem esse giro da mercadoria, a gente trabalha de maneira estratégica e inteligente na combinação de cores, na montagem dos looks, no que a gente traz para mostrar para o cliente, no que a gente trabalha até mesmo nas redes sociais e o que a gente trabalha dentro de loja. Então tem toda essa informação que a gente trabalha. E agora, além dessa questão da gente não estar precisando, né, de um produto pesado, como eu falei, a gente ainda está trabalhando os produtos de verão para eles não ficarem encalhados lá no nosso estoque e ter que liquidar depois. Então vocês podem ir trabalhando essa questão. Eu tenho, por exemplo, um produto regata, e aí eu trago ele com uma camisa de sobreposição. Eu faço uma composição de um short, por exemplo, de couro, né, com uma regata e uma camisa por cima, uma terceira peça. Então, quando for mais frio, a pessoa vai utilizar isso como uma meia calça, um casaco alongado, uma peça mais pesada. Mas agora ela pode jogar uma terceira peça, uma camisa. A gente pode ir fazendo, por exemplo, essa questão de uma camisa agora da meia estação, por exemplo, com uma bermuda que era do verão, sabe? Fazendo realmente esse equilíbrio entre as estações. Uma peça de verão com uma peça de meia estação, mas de inverno, e uma cor de verão com uma cor de inverno também. Assim vocês vão trazendo um pouco dessa coleção que vocês já estavam vendendo para o consumidor, e ele também entende que os produtos que ele comprou lá na outra estação que vocês venderam, ela continua sendo utilizada. Ele ainda pode usar agora com as peças da nova estação. Então, a gente também vai trazendo isso para o cliente. Outro ponto, né, que era a terceira dica que a gente já comentou, mas eu vou listar aqui para vocês, é o não encher a loja com peças pesadas, porque a gente vai desvalorizar um produto que não vai ser vendido agora. E aí vocês cansam do produto e não sabem por que dentro de loja. Porque o que acontece? Vocês trazem toda a coleção pra frente. E aí vocês vão ficar 2, 3, 4 meses com ela inteira ali na frente. Lógico que vocês não receberam inteira ainda. Mas, por exemplo, vocês trazem um produto pra frente de loja agora e ele não gira, ele fica ali dentro da loja. O que vai acontecer? Vocês vão enjoar dessa mercadoria. E se vocês não fazem o giro de estoque que a gente faz dentro do VM, de ir mesclando o que está sendo mostrado e trabalhando o estoque de vocês, de fazer essa troca, realmente vocês enjoam do produto e vocês não mostram mais com a mesma vontade. Então, se agora não existe esse apelo para produto pesado, aguarda um pouco, traz uma amostra, traz algumas peças para dentro da loja, mas não se prenda em trazer toda a coleção para vocês não ficarem com a loja sobrecarregada de um produto que não tá vendendo agora, porque aí realmente vocês sentem dificuldade em organizar a loja, falam que ela fica mais cheia. Por quê?
peça de inverno é mais volumosa. Aí se vocês trazem todas as peças de inverno para dentro da loja sem tirar verão, não tem como, gente. Eu sempre falo isso, tem até live falando sobre isso, sobre capacidade de exposição da loja. A loja tem um limite de exposição. Não adianta a gente querer falar, nossa, mas eu vou colocar mais produto. A gente tem alguns truques de trabalhar com os cabides, de corpinho, de fazer composições dentro da arara, mas ela tem um limite, uma quantidade de cabides que cabem dentro da loja, tá? Então, não adianta a gente querer colocar mais produto achando que eu vou trazer toda a coleção aqui, mas eu também não vou tirar verão porque ainda tá vendendo, e sobrecarregar, ultrapassar esse limite, achar que isso vai ajudar vocês a venderem. Então, a gente falou lá no início, eu sei que teve gente que chegou depois, mas a live depois também vai ficar salva. A questão é vocês retirarem agora o que é excesso de alto verão e analisar quais produtos ainda podem ser vendidos na meia estação. Analisem o relatório de vendas de vocês. Eu sou a pessoa, acho que mais fala sobre isso com vocês. Não adianta só ficar trabalhando em achismo. Puxem os relatórios de vocês dos últimos meses e vejam quais produtos foram vendidos e quais ainda estão sendo vendidos. Na questão de tamanho, de modelagens, de marcas também, porque senão vocês vão deixar um produto dentro da área de vendas que ele só vai estar ocupando espaço. Vocês usam a arara de vocês daí como um estoque, como um depósito, né? Então, deixem realmente dentro de loja o que ainda está girando. Se aqueles vestidos com estampa muito de verão não estão vendendo, retira ele para o estoque. Ou vê se ele encaixa talvez com uma jaquetinha de meia estação, com uma camisa. Mas existem estampas que são bem cara de verão que não faz sentido você manter mais em loja se não estiver vendendo ainda. Peça muito curta, short muito curto, cropped, muito alcinha. Se vocês estão percebendo que já não está saindo esse produto, vocês podem retirar e deixar o que for mais de manguinha, mais de meia estação. Mas se você estiver vendendo ainda essa mercadoria, continua vendendo, não para, tá? Aproveita porque daqui a pouco vem nova coleção e esse produto vai ficar parado lá no estoque de vocês. E analisar também o que dá pra gente fazer, como eu falei, sobreposição, né? Mas enquanto o frio não começar a chegar, o cliente não vai sentir essa necessidade de comprar aqueles produtos super pesados, tricô muito pesado, calça forrada, calça de courino. Talvez ele vai comprar, como eu falei antes, por desejo ou por escassez, de falar assim, se eu não comprar esse casaco, talvez eu fique sem, que teve muita gente e alguns clientes meus que acabou não comprando alguns casacos, e daí quando chegou o frio todo mundo comprou e acabou ficando sem, então comprou antes agora para não ficar sem, mas não compra por necessidade. E aí a gente tem que analisar o quantos dos nossos clientes compram por desejo ou por escassez e quantos compram pela necessidade, né, fisiológica ali de estar sentindo frio, de precisar saber que vai ter um frio e que ele precisa se preparar. Então, o que dá pra gente fazer nessa questão da nova coleção, que é a quarta dica que eu anotei aqui pra vocês? Criar pontos de destaque, que a gente chama de hot points, né, que são áreas quentes. E aí pode ser uma mesa ou uma arara, identificando o que é a nova coleção. Caso você ainda esteja vendendo bem produtos de verão, vocês podem fazer isso. Separar um espaço da sua loja, dizendo que é uma nova coleção, pode ser um lado da loja ou pode ser uma arara, depende do quanto você vai estar vendendo ainda de verão e de inverno, depende do quanto você já recebeu da nova coleção também, né? Não adianta querer trocar a coleção dentro de loja tendo 3, 4 peças, né? 2 gatos pingados dentro de loja de produto de meia estação. Então, vocês podem trabalhar um espaço, uma arara ou um lado só da loja, instigando os clientes sobre essa nova coleção, trazendo uma amostra, trazendo as cores, as tendências, sem ter que trocar 100% já para a coleção de inverno, tá? De outono e inverno. E aí, o que dá pra gente fazer também? Reposicionar o nosso verão em uma outra arara, conforme você vai incluindo a coleção de inverno e incluindo essa informação para o cliente. As peças de verão, que são mais coringas, que são peças que ele vai conseguir incluir na nova coleção, às vezes por baixo de um blazer, de uma camisa, ou até mesmo numa sobreposição, vocês podem trabalhar em uma arara como última oportunidade. Não precisa necessariamente colocar desconto, tá? Vocês podem simplesmente separar como última oportunidade ou colocar a questão de peças coringas. Enfim, você consegue trabalhar isso de uma maneira para que o cliente de vocês entenda que logo esse produto não vai mais estar na loja. Mas o mais interessante realmente é vocês mesclarem esses produtos, né,
junto com os produtos da nova coleção, que assim o cliente consegue ter essa visão que um produto que ele comprou, por exemplo, lá no verão, ele consegue utilizar agora no inverno, e se ele não comprou, você consiga fazer esse combo para ele levar junto essas opções. Então, a gente está sempre oferecendo para o cliente não só o produto, a gente oferece essa informação de moda, a informação das combinações de cores, a informação dos looks prontos, de como ele pode utilizar aquele produto, porque ele precisa desse conhecimento. Eu sempre falo para vocês, produto por produto, o cliente encontra em qualquer lugar. O produto que você compra não é exclusivo seu. No máximo, ele é exclusivo na sua cidade, que você é o único revendedor daquele produto. Mas o cliente ainda assim vai ter o site da marca para comprar. Então, o que faz ele comprar de você não é o produto em si. Ele pode gostar da marca, ok, do produto, mas não é só o produto. É a questão realmente de você passar esse conhecimento para ele de como ele utilizar isso. E aí a gente entra naquela questão que a gente falou lá no início. Se você souber dominar as cores para trabalhar isso com o cliente, ensinar ele a utilizar as cores que ele comprou lá no verão com as cores de inverno, para ele ter mais opções dentro de loja, isso é um grande diferencial na hora da venda. E eu sei que essa é uma das maiores dificuldades que vocês têm na hora de montar a arara, de não saber com quais cores combinar. É por isso que a gente tem aula sobre isso, tá? Aula de combinações de cores. A gente tem um e-book, caso assim você fala, Gisele, mas eu não quero assistir a aula, olha, eu tenho um e-book, gente, que tá por R$64, por favor, tá? R$64. Que ele tem 100 combinações de cores diferentes, mas não é só a combinação de cor, como eu mostrei antes aqui, as duas cores que combinam. São araras montadas com essas combinações de cores, ou seja, para você realmente visualizar, se você quiser dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V e aplicar isso na sua loja. Então são 100 combinações diferentes que você pode trabalhar, se inspirar, que você pode ter aí na sua loja para você, para a sua equipe, que vão facilitar muito. E aí tem combinações de verão, tem combinações de inverno, tem combinações neutras, tem monocromática, tem de tudo. Tons suaves, tons mais escuros, tem araras mais coloridas, araras clássicas. E aí tem várias referências para vocês se inspirarem, porque eu sei que nem sempre vocês vão ter tempo de parar para assistir uma aula, né? Embora o ideal seria, porque aí vocês realmente vão dominar como saber combinar as cores. Mas, caso vocês queiram alguma ferramenta assim, fácil, prática, para deixar até mesmo com a equipe da loja de vocês, tem esse e-book. Quem tem interesse, comenta depois aqui na live, eu me envia mensagem, eu vou postar nos stories também, que vocês conseguem adquirir e ter essa opção. E aí eu já vou dar um spoiler para vocês, porque esse final de semana eu estava justamente fazendo esse material sobre as tendências de inverno da próxima estação, e nós teremos uma aula sobre visual merchandising com a nova coleção. Então, terão dicas das combinações de cores que vocês podem fazer agora com as cores de inverno e como vocês podem trabalhar isso dentro de loja. Então, a gente vai ter essa aula em breve. Quem tiver interesse também já comenta depois da live, que eu gravei uma aula exclusiva sobre visual merchandising para a nova coleção de outono e inverno, tá? Então, essa questão das combinações de cores, como eu falei pra vocês, ela otimiza muito o tempo de vocês dentro de loja. Também não deixa com que vocês fiquem enjoados de trabalhar os mesmos produtos dentro de loja, porque eu sei que quem cansa são vocês. Vocês falam, esse produto já tá feio, já tô cansado, ninguém quer ver ele. Na verdade, são vocês que estão enjoados, porque ele está ali no mesmo lugar, sempre com as mesmas combinações. Então, quando a gente tem essa informação de saber combinar as cores dentro de loja, saber pensar nessas propostas de look para o consumidor de vocês, vocês vão acabar tendo uma loja diferente, porque o tempo todo vocês vão estar criando composições diferentes. Então, é como eu mostrei antes, o marrom que no momento ele tá com o branco, que é a cor tendência da estação, no outro momento ele vai estar com o amarelo manteiga, no outro momento ele vai estar com o rosa claro, em outro momento ele vai estar com o azul claro, ou ele pode estar até mesmo com o bordô, com o azul marinho. Então é o mesmo tom de marrom, o mesmo produto dentro de loja, que vocês combinam de diversas maneiras. Então esse é o interessante, porque vocês conseguem transformar toda a loja de vocês, mesmo tendo
o mesmo tipo de produto, né? Porque a gente tem que trabalhar isso durante a coleção, o mesmo produto até que ele seja vendido, né? E aí você vai recebendo novas composições e você vai trabalhando estoque antigo com estoque novo, tá? Para ir mesclando isso e trazendo essa informação para o cliente. Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Se vocês estiverem nesse momento agora de troca de coleção, estão nessa dúvida, né, do que fazer, não estão conseguindo se organizar, estão perdidos, saibam que o caminho é esse aqui da live que a gente falou. Primeiro, retira o que já não está sendo vendido de alto verão, retira esse excesso, separa o que realmente você vai querer mostrar agora do meia estação, não traga toda a coleção para frente ainda, né? E vá mesclando essas duas coleções por enquanto, até a gente realmente entrar na coleção de inverno pesado, né? Que agora a gente ainda está numa meia estação. E aí tem a questão da gente otimizar espaço, montando looks e tudo mais, que a gente fala mais disso nas aulas de coordenação de produto, porque aí tem técnica, tem todo o passo a passo que vocês precisam aprender. Mas aqui no perfil também tem várias dicas já de como vocês podem fazer isso. E a questão, como eu falei, das combinações de cores, gente, quem tem dificuldade, entre em contato depois comigo, para adquirir o e-book que está com preço super especial e é justamente 100 combinações prontas para vocês se inspirarem. Mas quem quiser depois a questão do VM exclusivamente para a nova coleção, com as tonalidades da nova coleção, as tendências que a gente vai ter também de tecido, não vou falar simplesmente da coordenação de arara, tá? Eu vou mostrar as coordenações de araras que eu já gravei. E vou falar também das tendências que a gente vai ter. Então, é um 2 em 1. Eu vou falar das tendências e eu vou falar de como montar isso dentro da arara. Essa aula vai estar disponível em breve, mas se você quiser já entrar na lista de espera, você comenta depois aqui, me envia uma mensagem que eu já coloco teu nome na lista de espera e assim que sair, você já tem a oportunidade de adquirir, tá? Gente, a live de hoje era isso. Se vocês tiverem dificuldades nessa troca de coleção, ainda assim a live, falar, Gisele, mesmo com a live, eu preciso que você me ajude. Lembrem-se que quem é da região aqui de Cascavel, enfim, aqui do Paraná, a gente tem assessoria presencial, que eu posso ir até a loja e ajudar vocês a fazerem essa organização de produto, Paraná ou Santa Catarina. E quem for de outros estados, a gente tem também como fazer esse formato do online. Então eu consigo sim, através de videochamadas, ajudar vocês a organizarem a loja de vocês, essa troca de coleção, trazer essa luz, que eu sei que muitas vezes vocês estão perdidos, para a troca de coleção através da assessoria online também, tá, gente? Então, qualquer coisa, vocês têm meu contato do link da bio, ou vocês comentem essa live. A live vai ficar salva, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Envie para os lojistas e se você gostou dessa live, comenta depois aqui também. Foi ótima essa aula. Obrigada, meninas. Dani Coisas. E por hoje é só, gente. Até a próxima live.